Você já sentiu que alguém te olhou e na hora pareceu que ela estava te julgando? Que era o julgamento aquele olhar? Como se você entrasse num lugar, alguém te olhou e na hora na sua cabeça vem aquele pensamento: ela tá olhando pro meu cabelo. Ela reparou que eu tô com uma falha no couro cabeludo. Ela percebeu que a minha pele tá com alguma coisa que tá mais evidente. Ela reparou na roupa que eu tô usando. Ela percebeu que o meu cabelo ele tá mais ralo. E isso é uma coisa que nem sempre a pessoa pensou. Na maioria das vezes, essas pessoas elas olharam para você e elas nem pensaram nisso. Mas te incomoda e parece que a pessoa olhou para isso. Por que te incomoda? Você que está se incomodando com aquela falha, com aquela quantidade de cabelo que você tem, com aquela roupa que você está usando, você está se incomodando com aquilo que chamou mais a tua atenção, que você pensou, aquela pessoa está observando exatamente isso. Na realidade não é ela, é você. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, porque é um tema que é muito importante da gente pensar um pouco mais, refletir sobre esse tipo de coisa, porque é uma coisa que é comum, né? Não é uma coisa incomum de acontecer. Acho que eu falei sobre isso, né, no início do vídeo. E existe, né, uma explicação para isso. O porquê a gente se sente dessa forma, né? O porquê que parece que quando a gente entra no lugar a outra pessoa ela tá nos julgando. Isso tem tudo a ver com a nossa autoestima. Então, quando a gente tá com essa autoestima abalada, quando ela tá mais baixa, a gente percebe que aquilo ali é uma coisa que acaba nos afetando de certa forma. Então, não é a outra pessoa que tá nos julgando. Geralmente, é a gente que tá desconfortável com a imagem que a gente tá vendo. É a gente que tá desconfortável com aquilo que a gente está entregando para o mundo, vamos dizer assim, né? Então, com aquilo que aconteceu, uma falha, um afinamento, o que for, né, que tu tá te incomodando, não necessariamente a pessoa ela tá realmente te julgando, é mais um desconforto nosso, porque a autoestima tá baixa. E às vezes a autoestima ela ficou baixa porque a gente tá também passando por uma coisa dessas, né? Até eu quero trazer essa conexão na parte capilar, porque é o que a gente mais fala aqui, mas não só isso, né? Quando a gente fala em estética no geral, a gente sabe que isso com certeza tem toda a influência. E eu percebo muitas pessoas que chegam, né, com perda capilar e elas acabam se sentindo desconfortáveis nesse sentido, justamente porque elas estão se incomodando com isso. Então, não só a perda capilar, né? Como eu falei, a questão estética no geral, quando a gente está desconfortável com o nosso corpo, né? Quando a gente se incomoda com uma celulite, com flacidez, com qualquer uma dessas questões, ou outras questões, né? Eu falei até da roupa, acaba sendo uma coisa que a pessoa, quando tá com a autoestima baixa, até aquilo ali acaba refletindo, né? Que a pessoa ela não tá bem ali com ela mesma, né? E isso acaba fazendo com que a pessoa não se enxergue como ela gostaria. A autoestima é a estima de si, né? Então ela não consegue se ver bem naquela imagem que ela está presenciando. E isso se reflete aonde? Reflete no momento onde ela vai sair. As pessoas, eu recebi muitos, né? Já recebi muitos pacientes que deixam de sair. Elas dizem pra mim que não vão sair mais com o marido, não vão em bar que antes iam, porque já estão ficando com o couro cabeludo muito exposto e aquilo ali tá afetando, tá incomodando elas de certa forma. Acaba que elas não gostam mais de se olhar no espelho. Eu já recebi paciente que disse que tirou o espelho de casa, pediu pra mãe levar o espelho porque ela não tava conseguindo se olhar mais no espelho, porque o couro cabeludo ficava mais aparente. A questão da luz, né, vindo de cima, muita gente se incomoda, aquela luzinha, às vezes, geralmente no espelho mesmo, na frente, no banheiro, né, aquele espelho que pega uma luzinha, geralmente de cima, a pessoa vê o fundo do couro cabeludo, ela se incomoda com aquela imagem. Então, são vários pontos ali que vão minando
essa autoestima vão fazendo com que a pessoa ela não se enxergue como ela gostaria. Eu quero saber se você já passou por isso ou tá passando, você se sente desconfortável de certa forma com relação a isso, porque é uma coisa comum, né? Eu repetindo mais uma vez, é uma coisa que acontece com frequência, não é uma coisa que acontece tão distante da realidade. E eu atendo muitas pacientes passando por essas situações. Inclusive, eu já passei muito por isso. Quando a minha autoestima estava baixa, eu já falei sobre isso. Não sei se eu falei aqui no YouTube ou se foi só no Instagram, mas a minha construção da minha autoestima, ela começou em 2022. É algo muito recente, nós estamos em 2026. Então são 4 anos de construção só da minha autoestima. E é algo que eu percebo nítida a diferença de o olhar das pessoas. Antigamente, a pessoa me olhar era assim, tido como se ela estivesse me agredindo. Era uma agressão ela tá me olhando. Pra que ela tava me olhando? Só que nem sempre é um olhar desagradável, um olhar que hoje em dia eu ainda me incomodo. Quando os homens me olham diferente ali, eu fico, não, tu tá de sacanagem comigo. O que que é? Vamos se respeitar, né? Inclusive eu comento com meu namorado, Guilherme, e eu falo pra ele, ele fica tipo, tá louca, né? Eu pego e falo lá no meio da rua. Mas enfim, não é esse o assunto. Eu lá, antigamente, um caminhão passando. Antigamente isso me incomodava muito, assim, de qualquer pessoa, uma mulher me olhando, uma criança, sei lá, acho que até criança me incomodava. Qualquer pessoa que me olhava, eu me incomodava, parecia que ela tava me agredindo porque ela tava me olhando. Quem que é que tá me olhando, sabe? Me incomodava muito porque a autoestima é muito baixa. Minha autoestima era muito baixa e isso eu venho trabalhando há um tempo ali, esses 4 anos, e eu venho me desenvolvendo cada vez mais. Eu tenho lido muitos livros recentemente sobre essa questão de desenvolvimento pessoal, então eu tenho aprendido cada vez mais coisas e tem sido uma jornada realmente muito boa e faz muita diferença a gente começar a se trabalhar dessa forma. Então, quando a gente pensa, né, a autoestima ela parece algo tão bobinho assim. Muita gente acha que é só a imagem, mas não, a autoestima ela afeta muito mais coisas, né? Inclusive o que me trouxe a falar sobre esse tema hoje foi o caso de eu ter visto um rapaz jovem, devia ter uns 16, 17 anos, na rua com uma falha no couro cabeludo bem grande, assim, de alopecia areata, mais ou menos desse tamanho, assim. E quando a gente fala em alopecia areata, ela é uma condição mais desafiadora. A gente não vai entrar em detalhes sobre ela aqui nesse vídeo, porque não é esse o tema, mas é uma condição que fica um couro cabeludo muito visível. Ele fica, se perde cabelos da noite pro dia, não é uma coisa tão lenta, progressiva como uma calvície. Então, a gente fica com uma região no couro cabeludo pelada, realmente pelada. Então fica muito visível para outras pessoas. E isso, com toda certeza, afeta uma autoestima, faz com que a pessoa fique com o emocional abalado, porque ela se incomoda em ver aquilo ali e ela sabe que as outras pessoas, elas veem aquilo ali. E a gente sabe ainda mais quando a gente fala em jovens, né? Os jovens, eles acabam achando que tudo na vida é comentáriozinho, é uma brincadeira, acha que tá tudo bem ficar fazendo piada, falando besteira. E só que isso vai minando a autoestima daquela pessoa que já tá sofrendo com aquela situação e com isso o emocional dela vai caindo cada vez mais. E quando a gente fala sobre isso, a mente ela é uma coisa bem importante, né, que a gente precisa estar sempre atento para cuidar disso, porque pode acabar se tornando algo ruim, bem ruim. Quando a gente fala em autoestima, tudo isso pode evoluir, né? Por isso que essas questões emocionais são tão importantes. E a nossa imagem, ela vai refletir isso, né? A gente precisa cuidar de tudo isso. A autoestima, como eu estava dizendo, né, ela muita gente acha que é só a imagem, a pessoa ela tá se vestiu bem, então ela tá se sentindo bem com ela, mas não é bem assim. Geralmente a gente pode usar da imagem, ela é só um pedacinho da nossa autoestima. Ela, geralmente quando a gente se veste bem, quando a gente tá bem maquiado, tá bem ajustadinho, se ajeita, né, pro dia a dia, a gente sabe que a nossa autoestima
ela pode estar boa, mas pode ser que a gente esteja usando desse tipo de coisa para elevar a autoestima. Esse é um caminho que eu já ensinei no Instagram lá quando eu comecei a melhorar a minha autoestima, que é uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar a autoestima, porque a imagem que a gente vê no espelho, ela faz com que a gente se sinta bem. Quando eu sempre uso esse exemplo, se você levantar num dia da semana, você trabalha, vamos dizer, home office, se você levantar e colocar um pijamão para trabalhar, ou aquela roupa de casa, veja a diferença da tua disposição para trabalhar quando você coloca uma roupa de trabalhar de verdade. Uma roupa bonita, que você se sente bem, que você olha no espelho e diz, não, eu tô assim, ó, tô um arraso, tô maravilhosa. E aí você vai ver a diferença. Como a gente desempenha melhor nesse dia a dia, né? Quando a gente tá ali com uma roupa adequada, quando a gente passa uma maquiagem, pode ser a maquiagem mais leve. Quando você ajeita o teu cabelo, então tudo isso mexe com a nossa autoestima. Então a nossa imagem é um pedacinho da nossa autoestima que faz muita diferença para que a gente se sinta bem com a gente, né? Essa questão do estima de si, né? A autoestima. Então, esse é o ponto principal de tudo isso. E o problema principal é quando a gente se olha com julgamento, né? Quando a gente acaba se sentindo desconfortável com essa imagem, com essa situação que está acontecendo com a gente, mas a gente também não se mexe para fazer alguma coisa. A gente precisa realmente, é uma coisa que eu não posso dizer que é uma coisa fácil, né? Porque toda mudança que acontece, o nosso cérebro ele tenta ir contra, porque ele prefere economizar energia e manter a gente onde a gente está. Mas a gente vendo que aquilo ali está minando a nossa vida, a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar, isso com certeza, pequenas mudanças, que nem eu disse, vai e coloca uma roupa bonitona por aí. Muda o teu jeito de sair na rua e ir trabalhar, passa uma maquiagem, nem que seja leve, não precisa exagerar, né, de cara, se tu prefere ser mais discreta e coisa, mas cuida um pouco mais dessa imagem e vê o quanto isso reflete na tua vida, o quanto você se sente melhor contigo, para que você também pare de se julgar, para que você olhe no espelho e diga, eu tô gata, tô maravilhosa, e eu não tenho quem passe por cima de mim, porque quando a autoestima ela é elevada e quando a gente se arruma, a gente já eleva naturalmente essa autoestima, é difícil que passem por cima de nós, porque a gente está se sentindo bem com a gente tem mais segurança, a gente tem mais confiança e a gente se sente bem. Então isso tudo com certeza vai virar esse jogo também. E é claro que quando a gente fala em cabelo, se tu tá percebendo uma falha, tá percebendo que o cabelo ele tá ficando mais ralo, que tem alguma coisa que tá acontecendo ali, isso não é frescura, né? Pode ser que você esteja realmente passando por uma condição que precisa, que exige um tratamento, que exige um cuidado. Quando a gente fala num tratamento corporal, a mesma coisa, quando a gente fala numa celulite, eu sei o quanto isso afeta a nossa autoestima, o quanto isso mexe com a gente. Tem pessoas que acabam evitando de sair com uma determinada roupa ou que elas se sentem desconfortáveis na frente do marido, do namorado, porque tá com aquele furinho, tá com aquela flacidez, tá com aquele desconforto com relação à própria pele. Vou tirar o som aqui que começou a fazer barulho esse notebook que tá do ladinho aqui. Mas isso tudo não é frescura. Isso tudo mexe com a nossa imagem, mexe com a nossa identidade e isso mexe com toda certeza com a nossa autoestima e consequentemente com o nosso emocional. E isso não é frescura mesmo, isso é algo muito sério que nem todo mundo dá a devida importância, mas que deveria dar, porque isso mexe realmente com como a gente vive a nossa vida. E a gente precisa viver essa vida com alegria, a gente precisa aproveitar essa vida da melhor forma possível, porque as coisas estão aí pra gente poder aproveitar delas. Por que não aproveitar, né? Quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente tende a ficar mais recluso, né? A gente tende a evitar situações, como eu disse ali, a pessoa evita de sair com o marido num bar, sair com o parceiro, a parceira, né? Pra passear num lugar que gosta.
nem todo mundo gosta de ir no bar, mas não sai, evita de sair pelo medo do julgamento dos outros. Então, isso não é besteira, não é vaidade você cuidar de si. É algo muito importante que mexe com a tua imagem, mexe com a tua identidade e com toda certeza com o teu emocional. E isso faz com que você viva bem ou não, né? A gente quer um mundo mais bonito, a gente quer um mundo mais alegre, quer viver uma vida com mais leveza, né? Então, é importante você cuidar da causa, cuidar do que está acontecendo na tua situação. Vai, moto agora. E o teu olhar, quando ele muda o olhar que você tem de si, isso com toda certeza vai mudar o teu olhar pelo que o outro tá vendo também. Você não vai achar que ele tá te julgando, porque ele não tá te julgando, nem sempre ele tá te julgando. Às vezes ele tá te achando uma gatinha. Então isso é muito importante, tá? É importantíssimo a gente cuidar da causa, essa questão capilar, essa questão do corpo, essa questão que te incomoda, não deixa ficar passando. Age, porque isso vai com toda certeza fazer com que você se sinta melhor, tá? Então, me conta se você passa por esse tipo de situação aí, se é uma coisa que você tem se incomodado, né, com relação a isso, ou se você se identificou com relação a essa questão da autoestima. E vamos embora fazer esse mundo aí ficar mais maravilhoso, que é o que eu gostaria de ver muita gente feliz, muita gente com qualidade de vida, muita gente com autoestima lá em cima. Até o próximo vídeo.